lavou a alma, o torcedor não esqueceu aquele 1-0 lá, hein? Garfado por aquele juizão. Esqueceu não, todo mundo queria mais hoje aí, ó. E 4-0 ficou barato pra Mano Menezes. Lembra da passagem de Mano Menezes aqui? Receba, Mano Menezes. É 4-0. Dentro da Fonte Nova, o Bahia é imbatível na Fonte. Que parte, rapaz. Faz tempo que não vejo um jogador atuar do primeiro ao último minuto com tanta maestria. Tô falando de Acevedo, viu? Tô falando de Acevedo. Que partida de Acevedo. E o Matheus da Massa, que volta já, porque a equipe já tá quase toda aqui. Só o Matheus da Massa que foi ali fazer um xixi e já volta. Não tá lá. Eu tô vendo aqui. Olha aqui a Luana Campos. Olha aqui o Gustavo Castellucci bebendo a água dele aí, ó. Tá aquecendo aqui a garganta também pra falar conosco no Fogo Cruzado. E eu quero a participação do torcedor pelo 94040100. Quero também a participação nos canais do YouTube. Matheus da Massa tá voltando, olha aí, chegando, sentando, aí que beleza, olha aí. Matheus da Massa disse assim: o Acevedo tá jogando de terno, de terno e gravata. Que partida do Acevedo, viu, gente? Que partida sensacional do Acevedo. Tá aí, portanto, o time do Bahia vencendo mais uma dentro de casa, na Fonte Nova. Tem que jogar assim, fora de casa. Tem que jogar assim, ô Rogério Ceni, fora de Salvador. Mas quarta-feira é aqui também, é outro gaúcho, é o Internacional. Vamos com o torcedor no 94040100. Fala o primeiro torcedor no Fogo Cruzado. Boa noite, bancada. Genilton aqui de Armação. Não tem como Michel Araújo ficar no banco para olhar Nestor jogar, né? Hoje Rogério acertou. Michel Araújo tanto marca, como é mais eficiente, mais ele aprenda, né? Acevedo melhor em campo. Segue a líder. Pra mim é unanimidade. Não sei, vai ter algum torcedor que pode gostar de outro jogador. Agora, ninguém jogou mais do que o Acevedo. Foi uma partida primorosa do Acevedo. Até de fora da área chutou, quase faz o gol. Até chute de fora da área, merecia um gol o Acevedo hoje para coroar a partida dele. Mas a Luana Campos está acompanhando a galera nas redes sociais, no canal do YouTube, também no nosso WhatsApp, mensagem de texto tá com ela. Fala, Luana! Estou acompanhando tudo. Canal do Márcio Martins, Dito Lopes, Nilson Luiz, você participando com a gente. Olhando aqui por cima, Márcio, nas mensagens, com certeza a Acevedo eleito o craque do jogo pelos torcedores, viu? Edson Luiz tá aqui dizendo que a Acevedo tá até driblando. Também tem mensagem aqui pra gente de Léo da Liberdade, fala que o Bahia ganhou e convenceu. Poderia ter sido uma goleada histórica. Vamos pegar o outro gaúcho agora. Também tem mensagem de Alberto de Valença. Ele fala como é gostoso ganhar de Mano Menezes. Acevedo, um monstro em campo. Aí, tá vendo Acevedo de novo. Igor da Colina de Patamares fala o seguinte: e agora? Vamos falar o que de Rogério? Um monte de torcedor reclamando antes do jogo. O jogo é jogado. O professor Pardal acertou, Márcio. Um torcedor no WhatsApp 94040100. Márcio, boa noite. Ramon, eu queria saber aí do rei dos comentários, Castellucci. Essa partida aí, Castellucci, foi uma das melhores do Bahia pra mim no ano, se não foi a melhor. O que é que você acha aí? Esse Azevedo é um monstro. Que jogo dele. Ele e Ademir aí. Partidaça, hein, Castellucci? Diga aí. Galácticos. Valeu. Falou disso. O Ademir também elogiado com razão, hein? Olha, Márcio, um jogo que cá pra nós se definiu no primeiro tempo, né? O Bahia fechou o primeiro tempo com 2-0, abriu o placar com o Iago logo no comecinho, depois conseguiu fazer com ele José um golaço, um chute de fora da área, e a gente falava, né? O Bahia foi pro intervalo podendo ter feito 3, 4, teve chances, conseguiu criar. O Gabriel Grando fez pelo menos uma boa defesa ainda no primeiro tempo. Teve uma jogada que o Kahneman tirou praticamente debaixo da trave, né? Do travessão, praticamente em cima da linha. Então o Bahia podia ter fechado esse 4-0 ainda no primeiro tempo. Foi um Bahia muito forte, muito determinado e de muita confiança. Acho que isso aí era curioso, inclusive, Márcio, que durante o segundo tempo a gente via às vezes o torcedor impaciente. O Bahia controlando o jogo, dando 2-0, o torcedor impaciente. Por quê? Porque ele via muito espaço. Ele via a possibilidade do Bahia crescer, do Bahia golear, de fazer 4, 5, 6, 8 que fossem.
né? E às vezes o Bahia recuava, voltava um pouco o jogo, tentava se reorganizar, tentava tirar o Grêmio um pouco de trás, com muita paciência, com muito planejamento e com muita organização. A gente viu um time organizado hoje aqui na Arena Fonte Nova. E aí no segundo tempo não foi diferente. O Mano já tinha feito uma alteração forçada, que foi a saída do Marcos Rocha. Não vou dizer que isso foi determinante, mas o Marcos Rocha em campo com certeza teria dado outra força defensiva para o Grêmio. Um jogador já experiente, porém muito inteligente e muito competente. O Bahia não tem nada a ver com isso e cresceu de novo no segundo tempo. Conseguiu fazer com o David Duarte um golaço de cabeça, né? Pelo cruzamento do Willian José e pela precisão na cabeçada do David Duarte, queixo no peito, bola reta no ângulo oposto do goleiro. E continuou ainda criando, tendo muitas possibilidades ao longo da segunda etapa. E quando o Matheus narrou o gol contra, na minha cabeça só vi o seguinte: o Bahia se esforçou para não fazer o quarto gol, o Grêmio foi lá e fez. Mas não, foi o próprio Rodrigo Nestor que entrou na segunda etapa, que colocou a bola para dentro. 4-0 maiúsculo, 4-0 sem qualquer tipo de chances para o Grêmio. Não dá para dizer que o Grêmio teve uma grande chance de gol. Teve um chute lá que o Ronaldo fez uma boa defesa, mas não dá para dizer que foi uma grande chance. Então o Bahia foi muito superior. Acho que isso anima para o torcedor para o jogo de meio de semana contra o Inter. É um time que vive um outro momento em relação ao Grêmio, né? Inclusive um momento mais frágil do que o próprio Grêmio, com a demissão do Roger. Mas é um jogo onde o Bahia precisa vencer para quê? Para passar o Botafogo, né? Exercer essa sua superioridade em número de pontos em relação ao Botafogo e continuar próximo ao G4. O Mirassol faz uma campanha impressionante, tem 20 gols de saldo, né? A Luana pode me corrigir aí se eu estiver errado, mas acho que são 20 gols de saldo. É um campeonato espetacular do Mirassol, mas o Bahia não pode se distanciar, tem que se manter próximo ao quarto e o mais distante possível do sétimo colocado, para ter uma classificação tranquila para a Libertadores do ano que vem, para ter um fim de campeonato tranquilo, sem sustos para o torcedor, continuando a sua brilhante campanha dentro de casa e quem sabe melhorando seu comportamento como visitante, porque conquistará com certeza pontos importantes se conseguir manter esse ritmo de jogo que consegue imprimir jogando na Arena Fonte Nova. E duas coisas, Gustavo. Primeiro, faltou fazer mais gol hoje. 6 ou 7 ainda ficava barato. E o Acevedo já merece ser titular? Já é, e acho difícil que saia, porque o Caio Alexandre vai voltar. Como sempre a gente fala, né? O jogador não tá liberado, já está relacionado, ele não volta como ele estava antes de se machucar. Então, com certeza, ele vai suar e suar muito se quiser conquistar essa titularidade, porque o Acevedo tem muita entrega, né? Ele é muito combativo, ele é muito mais combativo do que o Caio Alexandre. Se você pegar aqui quantos carrinhos ele deu no campo hoje, e todos leais, todos na bola, nenhum ele foi agressivo, nenhum ele levantou demais a perna. Teve um, inclusive, já no final que foi curioso, que ele dá o carrinho antes, né? Ele vem deslizando a bola e consegue dar o carrinho antecipado, é curioso, né? Ele vem deslizando até conseguir fazer o desarme completo do jogador. Então, o jogador com muito tempo de bola, muita dedicação e muita força física também. Antes do jogo começar, teve um torcedor que falou: quem dera ele fosse mais alto, mais forte. Mas veja, mesmo sem ter tanta estatura, é um jogador que sabe dar combate, que sabe usar o corpo e que tem muito tempo de bola. Na hora do desarme, isso é fundamental. Sobre o Jean Lucas, que ele falou que não está jogando nada, né? De fato, para o Jean Lucas que a gente viu 3, 4 meses atrás, deu uma baixada, mas não acho que ele tenha ido mal hoje. Acho que o jeito de jogar com o Acevedo e com o Caio Alexandre, ele muda um pouquinho. O jeito de jogar com o Juba e com o Iago Borducci também faz com que o Jean Lucas mude um pouquinho o seu desempenho dentro de campo. É bom a gente entender isso, porque esse lado esquerdo ele era formado pelo Juba, pelo Sanabria às vezes, né? O outro jogador, o Eric Pulga, e o Jean Lucas. Hoje não, hoje está completamente diferente, então o jeito de jogar também acaba sendo adaptado. A outra questão foi em cima de... Esse Acevedo, o número de gols que poderia perder, poderia fazer e perdeu. Eu acho que vai ser difícil tirar o Acevedo, né? Só alguma
lesão, algum cansaço, mas pelo que ele vem jogando, não foi só hoje não, né? Mesmo no Bavi, mesmo em outros jogos que ele já vinha jogando, era uma barbaridade. Gol do tricolor saiu do Iago Borduque e ele narrou assim o locutor da massa. Replay Itapuã Esportes, a emoção do gol, do gol. E aí o Michel Araújo aproveita e de cabeça dá pro ataque. Recomeça o jogo no ataque do Bahia. Que bolão! Ademir pode ser o primeiro do Bahia. Dominou pelo lado direito do campo, passa Thiago no meio. Ademir penetrou, tentou costurar. A bola fica na marcação, volta para Ademir com a canhota. Dominou, levou para a direita, cruzou, a bola viaja. Olha o gol, Iago! Bahia! Gol! Jogada sensacional de contra-ataque pra ele, faz e me abraça, Iago Borduque inaugura o placar na Arena, note o tempo do gol do Bahia. 3 minutos são suficientes pro Bahia botar 1-0 no placar, Nilson. Aí o Bahia já desenhava uma goleada no primeiro gol, 3 minutos apenas. Eu tô sem. Boa noite, Márcio. Isaac Lauro de Freitas. Uma partida segura do Bahia, mais uma vez Azevedo fazendo uma belíssima partida. Fora o William José, que fez um gol e deu uma outra assistência, Azevedo também deve uma menção honrosa. Agora é incrível como o Bahia tem um volume de jogo muito alto, mas não consegue desenvolver esse volume em gol, né? Segue a líder. Beleza, tá aí, reclamação, justa reclamação, apesar dos 4-0. Reclamação que eu digo, lamentação, não é uma reclamação assim, criticando duramente o time, mas tem que fazer crítica nesse sentido. Daqui a pouco o Gustavo Castellucci comenta. Luana Campos nas redes, Luana. Márcio, nas redes eu peço sempre pra galera deixar o like pra gente, claro. Mas tem mais gente falando de Azevedo, viu? O William do Bar do Doron fala: que partidaça de Azevedo. Vocês acham que merece a titularidade absoluta, já que Caio Alexandre já está recuperado? E aí também tem mensagem sobre isso de Landulfo. Landulfo fala que se Cauli tivesse 20% da garra de Azevedo pra cima, Jean Lucas já há tempos não joga nada depois que foi convocado pra seleção. E também Tricolor diz que Caio Alexandre voltando para o lugar de Jean Lucas, Azevedo não pode sair não, viu? E conheça a Bet da Sorte e descubra milhares de jogos para se divertir. Bet da Sorte, seu passatempo é aqui. Bet da Sorte, sua felicidade é aqui. Nilson Luiz, o Jean Lucas foi criticado pelo torcedor, mas eu acho que o reflexo não é nem só o jogo de hoje. O jogo de hoje, 4-0 e tal, o torcedor normalmente elogia com razão, mas o Bavi foi muito mal, viu, Nilson? É verdade, Márcio. Eu acho que o Jean Lucas no primeiro tempo até que ele foi bem. No segundo tempo ele deu uma caída no jogo de hoje. Não sei se sentiu o desgaste físico. No Bavi ele não apareceu muito. Para mim foi uma das figuras mais apagadas do jogo, né? O Bahia precisava dele no Bavi, ele não apareceu muito. E no jogo de hoje ele foi bem no começo. Depois ele deu uma caída e acabou não rendendo muito. Foi substituído no segundo tempo. Mas nesses 2 últimos jogos ele realmente deu uma caída, né, significativa durante os jogos, Márcio. Beleza, então, já a coletiva do técnico Rogério Ceni. Parece ser um pouco mais cedo, o Nilson Luiz já falou aí. Beleza, para Pitu Remix. A Ice da Pitu. Beba com moderação, torcedor. 94040100. Boa noite, Galácticos. Alfredo aqui dos Barris. Castellucci, Márcio, espetacular a apresentação de Azevedo. Monstro. Um monstro, esse rapaz. Joga muito, joga fácil, não complica. Espetacular. Boa noite, Alfredo aqui do Barris, segue a líder. Teve um momento do jogo, Matheus, que você disse, ele tá jogando de terno, né? Que partida, hein, Matheus? Realmente, Márcio, espetacular, chama atenção, né? Porque foi uma partidaça contra uma grande equipe que, por mais que não esteja tão bem no Campeonato Brasileiro, não está desenvolvendo o melhor. Boa noite, Rogério. Mas foi um belo jogo. Barradão.